Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. As notícias. Jornal das 10 com Laura Figueiredo. E, Laura, o Chega quer avançar com uma auditoria à Segurança Social para apurar quantas pessoas recebem pensões milionárias e imorais. O líder do Chega quer fazê-lo ainda antes da discussão do Orçamento do Estado. Em conferência de imprensa esta tarde, André Ventura revelou que o partido vai apresentar no Parlamento um projeto de resolução no qual recomenda ao Governo que avance com uma auditoria à Segurança Social. Antes de irmos verificar a sustentabilidade real dos dois sistemas de pensões, vamos ver três coisas. Quantas pessoas estão a acumular indevidamente pensões milionárias e salários milionários? Quantas destas pessoas que estão a acumular isto foram especificamente nomeadas para certos cargos por causa da idade que tinham para poder acumular isto com a sua pensão? Eu diria que são quase todos os que estão nesta circunstância. Quantos recebem estas pensões milionárias acima dos valores identificados pelo Chega já na última proposta? E fazer finalmente uma auditoria, já o entregámos ontem, aos suplementos de indivíduos que também tivemos notícia nos últimos dias, em várias instituições públicas, em salários que já são de 15, 16, 17 e 18 mil euros. E depois das críticas de Paulo Rangel e de Hugo Soares, André Ventura respondeu, lamenta que o PSD esteja mais preocupado com ataques políticos do que com a resolução dos problemas do país. Impreparado para governar é quem quer fazer tudo igual ao que os outros fizeram durante 50 anos e quem, quando houve qualquer crítica da oposição, em vez de a rebater, ataca com questões de preparação ou de caráter os outros líderes políticos. Eu não me estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com denunciar os problemas. Este problema da segurança social é um problema. Era isto que eu gostava de ouvir o líder parlamentar do PSD, ou o primeiro-ministro, ou os líderes do PSD falarem. A resposta de André Ventura às críticas que têm chegado de Castelo de Vide, onde decorre a Universidade de Verão do PSD, e onde esta tarde Paulo Rangel acusou André Ventura de demagogia e José Luís Carneiro de não ter capacidade para governar. Ora, para o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, a estratégia da AD na Universidade de Verão tem passado por criticar apenas a capacidade de governar do PS e não entrar em ataques de caráter para evitar fricções às portas da discussão do próximo Orçamento do Estado. Na verdade, o Governo também está a evitar todo o tipo de irritantes potenciais com o Partido Socialista. Portanto, também não acho que o Governo esteja a ser particularmente corrosivo ao ponto de dar, no fundo, pretexto ao Partido Socialista para no orçamento não o viabilizar. Curiosamente, é uma coisa muito mais dirigida à capacidade de governação e às competências, se quisermos, técnicas e políticas de José Luís Carneiro, do que propriamente de criar aqui grandes irritantes e grandes linhas vermelhas ou grandes confrontações. O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, que está a acompanhar a Universidade de Verão do PSD. Falamos agora do INEM. A reunião marcada para amanhã, que vai juntar a Ministra da Saúde, técnicos e o Presidente do INEM, está a ser encarada como decisiva para tentar acabar com o clima de guerra interna em que o Instituto vive há meses. Uma situação que levou já o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar a convocar 2 dias de greve para setembro. Como motivo para a paralisação estão divergências profundas com o Conselho Diretivo do INEM, liderado por Luís Cabral, relativamente às medidas para a reforma do organismo. Mais especificamente, a substituição das ambulâncias de suporte imediato de vida por viaturas ligeiras e a alocação das ambulâncias de emergência médica aos hospitais. A função da Ministra de mediar a relação antevê-se difícil. Por um lado, o sindicato exige a demissão de Luís Cabral e um recuo total do INEM nas medidas anunciadas nos últimos meses, que defendem que irá acumular maior pressão sobre os bombeiros e diminuir a capacidade de resposta de emergência. Já o presidente do INEM rejeita as alegações, insiste que as medidas anunciadas trazem vantagens, nomeadamente para a celeridade do socorro. A pressão fica assim do lado de Ana Paula Martins, uma vez que Rui Lázaro admite que a greve ainda pode vir a ser desconvocada caso o governo vá ao encontro das reivindicações. A contribuir para esta fricção, o sindicato vai ainda avançar com uma queixa-crime contra Luís Cabral e está a ponderar fazer o mesmo em relação à Ministra da Saúde.
A informação é revelada ao Observador pelo próprio presidente Rui Lázaro. Em causa estão as declarações que atribuem ao sindicato alegados interesses que estarão a influenciar a forma como os dirigentes se posicionam publicamente sobre os problemas do INEM. Esta é uma notícia que está em destaque esta hora no site do Observador, é da auditoria do jornalista Tiago Queiro. Na atualidade internacional, a pedido dos Estados Unidos, a Ucrânia concordou suspender os ataques a Moscovo durante a visita de uma delegação do alto escalão norte-americano. A imprensa internacional afirma tratar-se da visita de John Ratcliffe, o diretor da CIA e os serviços secretos de informação dos Estados Unidos. Na análise no Gabinete de Guerra, o especialista em relações internacionais, João Albuquerque, afirma que esta visita pode ser meramente exploratória, porém não descarta a hipótese de se tratar de um sinal de abertura por parte de Vladimir Putin. Em momentos em que Putin sente alguma maior pressão por parte da comunidade internacional e dos Estados Unidos sobre a ação que leva a cabo na Ucrânia, dá sempre um sinal de indicadores de que poderá estar próximo de alguma negociação. Obviamente temos agora um novo diretor da CIA e esta é a primeira viagem que faz a Moscou e, portanto, isto pode exclusivamente ter um sentido meramente exploratório e de, eventualmente, qualquer tipo de estabelecimento de relação com a sua contraparte. Eu acho é que os Estados Unidos aprovaram há não muito tempo um novo pacote de sanções à Rússia e, de certa maneira, há necessidade de acelerar o processo negocial e de exercer pressão para que a Rússia modifique a sua disponibilidade para se sentar à mesa das negociações. Análise de João Albuquerque, especialista em relações internacionais, sobre a visita do diretor da CIA à Rússia. E morreu Dolly Parton, a cantora, compositora e empresária norte-americana, tinha 80 anos. A morte foi confirmada pelo sobrinho da artista num vídeo publicado na conta oficial do Instagram da cantora. Os problemas de saúde de Dolly Parton tornaram-se do conhecimento público em 2025, depois da artista ter cancelado alguns concertos previstos para esse ano devido à necessidade continuada de tratamentos. Dolly Parton passou da música ao cinema e dedicou-se até a causas mais sociais. Marta Caramelo Nobre. Jolene, Jolene, Jolene. A cantora country nasceu a 19 de janeiro de 1946. Dolly Parton iniciou a carreira cedo e rapidamente transformou a infância difícil que viveu no ponto de partida para escrever mais de 3.000 canções. Todos a conhecemos pelo clássico Jolene. O que muitos não sabem é que compôs também o I Will Always Love You, que foi depois imortalizado por Whitney Houston. Mas além disto, é a voz de um dos duetos mais icónicos da história da música, Islands in the Stream, gravado com Kenny Rogers em 1983. A canção, escrita pelos Bee Gees, devia ser um tema de Rogers, mas a solo não estava a correr bem. Dolly Parton entrou no estúdio por acaso e gravou a voz e acabou por transformar esta música num fenómeno mundial no topo das tabelas pop. Mas a apelidada Rainha do Country é também um dos ícones que marcou a geração do pop atual. Influenciou várias artistas, como foi o caso de Miley Cyrus, de quem é madrinha. Já com a Beyoncé chegou mesmo a colaborar em duas músicas, neste caso do álbum Cowboy Carter, o melhor álbum de 2024 dos Grammys, mas o sucesso foi também para além dos palcos. Dolly Parton também se dedicou a temas da sociedade. Em 2020 financiou a investigação da vacina Moderna, uma das vacinas do Covid, e com um estilo inconfundível, um humor afiado e uma capacidade rara de unir vários tipos de públicos. Dolly Parton deixa-nos hoje com um legado de 6 décadas. A jornalista Marta Caramelo Nobre com os detalhes sobre a vida e carreira de Dolly Parton, que morreu hoje aos 80 anos. Em reação à morte da artista, o presidente dos Estados Unidos deu ordens para que todas as bandeiras norte-americanas no país fiquem a meia haste durante a próxima semana. Laura, vamos agora conhecer outras notícias em destaque. A Universidade Nova de Lisboa vai recorrer da decisão do Tribunal que anulou a eleição de Paulo Pereira como reitor. Em causa está a decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que anulou a eleição do investigador como reitor da Nova, realizada a 13 de maio, depois do mesmo Tribunal ter ordenado em março a repetição de todos os atos do procedimento eleitoral. Na sentença mais recente, citada hoje pelo jornal Eco, o Tribunal considera a data das eleições ilegal por desrespeitar o prazo mínimo de um mês de antecedência previsto no regulamento eleitoral da Universidade.
No desporto, Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da Premier League deste ano pelos colegas da Liga Inglesa. O internacional português do Manchester United recebe a honra no ano em que bate também o recorde de assistências na Premier League. Bruno Fernandes torna-se assim o segundo português a vencer este prémio, depois de Cristiano Ronaldo em 2007 e 2008. O Sporting tem agora mais um reforço. O lateral esquerdo marroquino de 17 anos, Monsef Zekri, foi oficializado como reforço dos Leões, sendo que assinou um contrato válido até 2029. Zekri vem substituir Ricardo Mangas para ser a principal alternativa a Maxi Araújo no lado esquerdo da defesa da equipa de Rui Borges. Nova contratação do Sporting chegou já a Lisboa, vem do clube Mechelen, da Bélgica, a troco de 3 milhões de euros mais objetivos. Este programa tem o apoio de BetClick.